pecamos, olha só, nós erramos, nós muitas vezes repetimos o pecado, mas o Cristo misericordioso nos ama e abre seus braços para cada um de nós. Olha que lindo que é esse segundo domingo da Páscoa. Claro, estamos vivendo todo um momento especial da ressurreição do Senhor pela Páscoa, mas também esta ressurreição nos traz a misericórdia dele que tanto nos ama. E é bonito isso. E durante toda esta semana, dentro da nossa santa e amada liturgia, nós vivemos todos os dias um evangelho diferente. E Jesus se apresentando sempre para alguém, lá começando por Maria Madalena, depois os discípulos de Emaús e assim por diante. E hoje nós chegamos no momento em que Jesus se apresenta e aparece no meio dos discípulos que estavam reunidos no cenáculo, numa reunião que eles estavam, as portas fechadas. Olha só, todas as portas, janelas estavam fechadas. Por quê? Tinha um porquê. Era muito recente a condenação de Jesus, a sua morte na cruz. E os judeus perseguiam muito os cristãos que acompanhavam Jesus. Portanto, eles tinham muito medo mesmo. Fechavam bem as portas, as janelas, e ali eles ficavam dentro, conversando, rezando, enfim, fazendo aquilo que Jesus tinha dito para eles fazerem também antes de sua morte. E eis que acontece o grande momento em que Jesus aparece no meio deles, com todas as portas fechadas. Ele não abriu as portas, ele não abriu uma janela e pulou para dentro. Ele veio e aparece no meio deles, porque ele era ressuscitado e ali estava na presença deles. E ele mostrou o quê? As suas mãos e o seu lado que estava aberto. Mostrou para eles, ó. Aí eles imediatamente reconheceram, ele diz a palavra, ficaram muito felizes, mas aqui entra uma questão muito bonita e forte. Jesus fala para eles, fica ali com eles, a paz esteja convosco. Olha só, a paz esteja convosco. A grande saudação de Jesus para eles, a paz esteja convosco. Nós cristãos, que somos todos batizados, filhos de Deus, também precisamos, claro, não temos esse costume, mas precisamos mudar o nosso costume no nosso dia a dia. Se formos visitar alguém, vai assustar, viu? Dizer assim, a paz esteja convosco nesta casa, a paz de Cristo esteja convosco nessa casa. Você já pensou? Você falando assim, vai dar um susto, a pessoa diz, ué, o que aconteceu? De repente alguém pode pensar, ó, a vida leve, está começando a falar coisa aí. E porque não tem esse costume ou não se vive a palavra de Deus. Jesus nos deixou essa palavra, como nos deixou o Pai Nosso, que é a oração que nós rezamos constantemente. Esta palavra de Jesus, os discípulos de Jesus, quando eles saíram em missão, quando você estava na casa, eles falaram, a paz de Cristo esteja convosco. Nós também podemos fazer assim, só que não temos esse costume. Precisamos nos voltar um pouquinho mais pela palavra de Deus para fazermos isso. Mas quando ele fala isso, ele também fala para eles de uma certa forma muito forte aqui. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Olha só, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isto, ele soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Quem é batizado, levanta a mão. Crismado, batizado, que bom, viu? Nós todos fomos batizados. Nós recebemos o Espírito de Deus através das águas do batismo. Já está em nós. E claro, confirmamos no crisma quem é crismado. E ali os dons do Espírito vêm sobre nós. Aqui o grande envio de Cristo aos seus discípulos, naquele dia, naquela noite, era o momento em que ele estava enviando cada um de nós também, nos enviou através do nosso batismo, sabiam? O que acontece? Nós muitas vezes não percebemos este envio, porque claro, fomos batizados quando era criança, ou talvez um pouquinho mais adulto, mas não foi falado que nós
Filhos sim de Deus, mas enviados por Ele através do Espírito Santo a cumprirmos a grande missão aqui nessa terra, de levar o quê? O próprio Cristo ressuscitado àqueles que estão do nosso lado. Para vivermos o quê? Em comunidade sim unida, mas levar para aqueles que conhecemos aonde nós estamos. Como levar? De uma forma muitas vezes só com um sorriso, de um abraço, ou talvez na ajuda material ou espiritual, tudo bem quanto a isso, mas levar primeiramente o Cristo ressuscitado nos nossos exemplos, no nosso testemunho, na nossa forma de viver. E é tão bonito quando Jesus envia, olha só, Ele nos enviou a estarmos também atentos dentro desta missão, de colocarmos o próprio Cristo ressuscitado e misericordioso também na vida de nossos irmãos. O problema aqui, sabe qual que é? É que nós somos muito egoístas, desculpa a palavra, viu? Nós queremos o Cristo ressuscitado, é gostoso demais, Ele para mim e para você, tá? E nós guardamos Ele dentro de nós. E muitas vezes, até dentro da nossa família, muitos estão precisando ver esse Cristo ressuscitado, viver esse Cristo ressuscitado, e nós não transparecemos esse Cristo ressuscitado que nós conhecemos, que nós sabemos que Ele ressuscitou, que nós temos Ele na Eucaristia, que nós temos Ele na Palavra de Deus, que Ele também vem, através da palavra dEle, vem alimentar a nossa alma, o nosso ser, nos direcionando para viver plenamente a nossa fé. Nós temos que também transparecer e não ficar em nós. Isto é ato de amor pelo Cristo misericordioso, pelo seu imenso amor por nós também temos que dar este amor através das pessoas, daqueles que nós convivemos no nosso dia a dia. Estando dentro daquele contexto, voltando um pouquinho lá, no cenáculo onde eles estavam, depois que Jesus soprou e enviou os seus discípulos, eles ficaram muito felizes e foram ter com Tomé, que não estava presente, dizendo assim: olha, nós vimos Jesus, ele ressuscitou mesmo, ressuscitou. Tomé olhou para ele e disse assim: escuta, se eu não colocar o meu dedinho nas chagas dele, eu não acreditarei. Tomé, viu? Danado, viu? E Jesus veio novamente, depois de 8 dias que apareceu para eles, que estavam também reunidos. E lá ele de novo chegou com uma grande saudação. Qual que é a saudação de Jesus mesmo? Quando ele apareceu, qual que foi a saudação? Mais alto. A paz esteja convosco. Vamos repetir? A paz esteja convosco. Se aqui nós falamos de baixo, se nós vamos falar com os irmãos lá na casa, né? Tem que falar, gente. A paz esteja convosco, tá bom? E a paz de Cristo, né? Jesus falava que a paz de Cristo esteja convosco, né? Mas Jesus entra de novo e fala: a paz esteja convosco. Depois disse para o grande Tomé, né? O duvidoso, disse assim: olha, põe a mão aqui nos meus dedos, aqui nas minhas mãos, do meu lado direito a sua mão também, do meu lado esquerdo também a sua mão, e veja que sou eu mesmo. Mas chamou a atenção dele: não seja incrédulo, mas fiel. Aí Tomé, o bicho pegou para Tomé, viu? Desculpa a palavra aqui, o bicho pegou para Tomé nesse sentido. O que aconteceu? Aí quando ele percebeu, porque ele tinha até duvidado, sei lá se duvidou no coração e falou, ele diz assim: meu Deus, meu Senhor e meu Deus, abre os olhos, abre a mente, abre o coração. Naquele momento Tomé, e Jesus, claro, falou para ele: acreditastes porque me vistes. E depois ele diz assim: bem-aventurado, que é o que feliz os que creem sem ter visto. Nós não vimos Jesus pessoalmente, mas nós acreditamos. Quem acredita em Jesus ressuscitado, levanta a mão, bate palma para ele. Nós não vimos ele como uma pessoa, como os discípulos a conviver, mas nós acreditamos. Ele está presente aonde? Na sua palavra e na Eucaristia. Ele é a presença viva. Ele está em mim, está em você. E nesse acreditar é o que Jesus diz aqui: feliz, bem-aventurados que creem sem ter visto. Olha só, você que crê é feliz e bem-aventurado, e que assim seja a sua felicidade. Que assim seja. Não sejamos que nem Tomé. Não sejamos não, viu? E tem muita gente que é que nem Tomé. Precisa ver, precisa ter. Para. Nós somos
nós vivemos o nosso batismo, ou nós não somos filhos de Deus, que realmente nós somos, não tem como não ser, ou não acreditamos. Então, portanto, nós temos que ser fortes, e na felicidade dessa fortaleza do amor divino do Pai, nós temos que estar sempre unidos. Olhando a primeira leitura, falando de unidade. Olha que lindo, maravilhoso o que diz aqui, a leitura da Atos Apóstolos. Isso foi depois da ressurreição de Cristo, que eles se reuniram. A multidão dos fiéis, olha só, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Vamos repetir? Um só coração e uma só alma. Vamos repetir? Um só coração e uma só alma. O que é a multidão? Esta comunidade, São Judas Tadeu, deveria ser um só coração e uma só alma. Agora o que vem chama a atenção: ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo era entre eles posto em comum. Tudo era posto em comum. Olha só onde nós estamos. Lá nos primórdios, lá quando aqueles viviam com Cristo, na sequência dessa vivência de Jesus, os apóstolos lá que transformaram aquele povo como cristãos, aqueles discípulos que iam espalhando, sendo missionários. Este povo, esta multidão, entenderam o que Jesus veio deixar e falar para ser feito. Eles entenderam plenamente, tanto que eles viviam num só coração, viviam numa só alma, viviam o que é? Aqui diz na palavra também, um pouquinho mais abaixo também, viviam um ajudando o outro. Se eu tenho mais, eu vou ajudar aquele mais necessitado. Eu vou fazer algo para ele. Eu posso distribuir um pouco daquilo que tenho para ele, porque ele precisa da minha ajuda. Isso pode ser materialmente ou espiritualmente. Ele precisa. Se eu estou bem materialmente, eu posso ajudar o próximo com aquilo que eu tenho e dar alguma coisa a ele. Distribuir os bens, ele diz assim, faziam tudo em comum, viviam plenamente em comunidade. Já pensou? São Judas Tadeu aqui, a comunidade vivendo assim? Nós teríamos necessidades aqui próximo de nós? Não tem. Nós viveríamos plenamente uma alegria tão profunda que nós não conhecemos. Desculpa, a verdade é essa mesmo. Nós não conhecemos essa alegria profunda do doar-se, de fazer o outro feliz também, não só eu querer a felicidade para mim, do Cristo ressuscitado misericordioso. E para isso eu tenho que abrir mão, desculpa a palavra, abrir mão um pouco do meu egoísmo, daquilo que eu quero ter somente para mim. É a parte mais difícil da sociedade humana de hoje, é não ser egoísta e não querer somente para si. O que pensa a sociedade hoje? E nós estamos no meio dela. Pensa que vamos arrecadar, vamos fazer a nossa vida, tudo bem, a minha família ali, meio reunidinha e tal, e aqui está tudo bem. Mas agora, é o nosso irmão que está precisando. Eu estou bem diante do Senhor espiritualmente, porque eu venho nas Santas Missas, eu venho nas celebrações, eu estou bem, estou muito bem, minha família está bem, vivendo bem, plenamente, mas escuta, e aquele irmão necessitado que talvez está vivendo e não sabe viver de acordo com, conforme o Cristo ressuscitado na sua vida, porque ele não conhece. Eu estou distribuindo aquilo de bom que eu recebo todos os domingos para eles também. Não é somente a parte material, mas é espiritual. Então aqui é viver na plenitude da graça de Deus, do ressuscitado. É viver na plenitude, é o que se preocupando com o outro. Quem sabe nós mudamos um pouquinho o nosso foco de vida e começarmos a olhar de outra forma essa vivência de vida como cristãos. Se temos fé em Cristo ressuscitado, nós também acreditamos que Ele nos deixou tudo que é bom. E tudo que é bom é o que? Nós também sermos verdadeiros propagadores, isso transparecendo este Cristo ressuscitado para aqueles que precisam, em nossas atitudes, nossos testemunhos, atitude que quer fazer algo para o outro, viver em comum. Se fosse assim, olha, a humanidade vivia tão bem. Oh Jesus, porque Jesus deixou tudo de bom, Ele deixou o caminho certo. Olha, vivam assim, assim, assim. O que acontece? Todos
todos não, desculpa, não vou falar assim, mas a maioria não gosta, e não ouve, e não ouviram, e não querem fazer o que Cristo deixou. Por quê? Custa. Custa o quê? Você tem que tirar algo de você. E quando se fala em tirar algo de você, nos custa muito. É importante verificar que Jesus tirou tudo de si por você e por mim. Morrendo numa cruz por você e por mim. E Ele não hesitou em deixar tudo. Deixando a sua própria vida, Ele não hesitou por você e por mim. O que eu posso fazer para melhorar a minha vivência de fé? É importante. É importante. Nós temos que realmente reviver o que Cristo ressuscitado em nossa vida. No nosso dia a dia, nas coisas pequenas, mas fazer o possível para viver o que Cristo quer que a gente viva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.